O mundo todo está voltado ao Pará. Esse é o tema do nosso segundo painel. Na moderação, mais uma vez, Carlos Sambrana, que continua aqui com a gente. E o nosso próximo convidado participa do NEL Summit de forma remota. Ele é administrador com MBA em Gestão Pública pela FGV. Foi ministro da Pesca e Aquicultura, da Integração Nacional e da Secretaria Nacional dos Portos. Foi o prefeito mais jovem da história do Pará. Governa o estado desde 2018. Foi reeleito em 2022 com mais de 70% dos votos, tornando-se o governador mais votado do Brasil. Bem-vindo ao NEL Summit COP30, governador do Pará, Helder Barbalho, que já está aqui online, conectado com a gente. Carlos Sambrana, uma ótima conversa. Obrigado, Carol. Governador, gostaria de começar aqui dizendo o seguinte: sediar uma COP30 é como sediar uma Copa do Mundo, né? Para quem está olhando a questão do clima, é uma Copa do Mundo. Quais foram e quais estão sendo os principais desafios na organização desse evento? Bom dia, Carlos. Bom dia, Carol. Uma satisfação poder participar do NEL Summit, principalmente tendo a COP30 como agenda central destas discussões que acontecerão no dia de hoje. Agradecer a deferência de poder participar à distância deste momento, justificando as razões de minha impossibilidade por agendas outras que já estavam previamente marcadas. Respondendo à sua questão inicial, de fato, uma responsabilidade extraordinária e, junto com a responsabilidade, uma oportunidade singular de poder trazer para a Amazônia o maior evento climático, ambiental e diplomático do mundo para a maior floresta tropical do planeta. E isto tudo se inicia, Carlos, lá em 2019, quando nós tivemos a coragem de escrever um novo capítulo na história do Pará. Um estado que antes estava exclusivamente na agenda do extrativismo e diretamente ligado este extrativismo ao desmatamento, a emissões de gases de efeito estufa, ali nós optamos por construir uma agenda de uma economia de baixo carbono como oportunidade de compatibilização das vocações da mineração, da produção de alimentos, mas também compreendendo que o ativo florestal, poder ter 75% do nosso território como floresta nativa, poderia posicionar o estado do Pará num centro estratégico, prospectando de que a agenda da sustentabilidade e soluções baseadas na natureza estaria efetivamente cada vez mais alçando um nível de visibilidade e de oportunidade. Isto tudo fez com que esta caminhada, Carlos, pudesse nos levar a, certamente, uma agenda que nos permitiu, desde a constituição da política estadual de mudanças climáticas, a implementação do Plano Estadual Amazônia Agora, a maior redução de desmatamento da história do Pará. Para você ter uma ideia, nós saímos de 4.000 quilômetros quadrados de desmatamento em 2018 para 1.300 quilômetros quadrados em 2024 até o primeiro semestre de 2025. Portanto, isto tudo nos posicionou para que pudéssemos, nesse momento, estar recebendo a COP. E, claro, receber a COP nos traz a oportunidade de mostrar esta transformação e nos traz a possibilidade de nós arregimentarmos parceiros na agenda do pós-COP, do legado que a COP pode nos trazer. E, a partir disto, nós estamos consolidando as agendas climáticas e ambientais e preparando a cidade de Belém para o desafio de receber cerca de 60 mil pessoas durante 12 dias para debater meio ambiente e construir esse momento único na agenda do planeta.
COP30 vai deixar para Belém? Carlos, nós temos que olhar sempre sob o aspecto do legado de infraestrutura, do legado social e do legado econômico. Nós tivemos muito cuidado de poder compreender aquilo que aconteceu nos grandes eventos já existentes no Brasil neste nosso período contemporâneo. Nós havíamos assistido os questionamentos sobre os legados da Copa em 2014, havíamos assistido da mesma forma os questionamentos do legado das Olimpíadas no Rio de Janeiro, e por isso partimos para um diagnóstico para poder, por um lado, identificar as nossas fragilidades, os nossos grandes desafios, e a partir daí encontrar soluções que pudessem permitir um legado para a cidade de Belém e para o estado do Pará. Sob o aspecto de infraestrutura, nós estamos falando do maior investimento em saneamento e macrodrenagem da história da capital. É mais de R$1 bilhão que estão sendo investidos neste momento. São 18 quilômetros de canais de macrodrenagem de áreas periféricas da cidade que passam a ter urbanização, ordenamento do curso das águas, evitando alagamento e permitindo que nós possamos levar saneamento, abastecimento de água para cerca de 500 mil pessoas. Junto a isto, nós estamos garantindo um novo modal de transporte coletivo. Nós estaremos inaugurando, nos próximos 20 dias, um BRT metropolitano e, além disto, 265 novos ônibus com Wi-Fi, com ar-condicionado, com um sistema integrado de transporte, com terminais de integração que elevarão a qualidade do serviço do transporte público. Novas avenidas que integram bairros, que permitem com que o fluxo de veículos possam estar numa condição melhor. Quero destacar também parques urbanos. Nós já entregamos o Parque da Cidade, onde acontecerá a COP, onde estarão as zonas verde e zona azul. São 500 mil metros quadrados de área em que a população já pôde usufruir da estrutura dos prédios e estruturas do parque urbano já em funcionamento, que nesse momento foi cedido para a ONU para a adaptação para o local onde o evento acontecerá. Nós temos outros parques urbanos que estarão sendo entregues nos próximos 20 a 30 dias, já no período antes do Círio de Nazaré, para que a população já possa usufruir destes equipamentos. Estaremos entregando em outubro o Parque de Bioeconomia da Amazônia, um grande centro para startups, unicórnios, fábricas de transformação da biodiversidade com agregação de valor para a bioeconomia, neste viés de indução para novas atividades econômicas a partir da riqueza da nossa floresta. Nós estamos também trazendo investimentos em asfaltamento e drenagem na periferia da cidade. São mais de 600 ruas contempladas, novo aeroporto, terminal hidroviário regional e terminal hidroviário internacional. Portanto, diversas frentes de benefícios sob o aspecto da infraestrutura da cidade. Sob o aspecto social, as obras diretamente geram 5 mil empregos diretamente nestas obras que envolvem estes recursos aplicados para melhorar a cidade. Em qualificação de mão de obra, nós estamos falando de 25 mil pessoas que receberam certificados de 100 tipos de cursos que elevam a qualidade da nossa mão de obra, permitindo com que estas pessoas tenham capacidade de melhorar as suas oportunidades. Na economia do Estado, nós estamos com uma projeção de crescimento de 3,5% do PIB, sendo o terceiro maior crescimento entre todos os estados do Brasil. Sob o aspecto de comparação, nos primeiros 6 meses do ano de 2025, comparado com o mesmo período de 2024, nós tivemos um crescimento de mais de 260% no número de abertura de novas empresas no estado do Pará. Portanto, isto tudo é fruto desse importante momento, dessa movimentação, nesta mobilização. E sob o aspecto do legado
ambiental, nós temos absoluta convicção de que o que nós estamos construindo posiciona o estado do Pará e posiciona Belém como capital da Amazônia. E isto tudo converge com que as atenções daqueles que querem soluções baseadas na natureza, aqueles que querem dialogar a partir do interesse pelo meio ambiente, pelos povos ancestrais, que possam se voltar para nós. E nós, inclusive, já estamos na fase final para lançarmos agora na Climate Week de Nova York, na última semana de setembro, o Vale Bioamazônico de Tecnologia. Portanto, é o pós-COP chegando para que nós possamos, com isso, da mesma forma com que aconteceu no Vale do Silício, de tecnologia induzir desenvolvimento para uma região dos Estados Unidos, nós acreditamos muito de que a biotecnologia pode posicionar a solução para a Amazônia e para os povos que vivem aqui. Afinal, nós temos no Pará 9 milhões de paraenses e brasileiros e temos na Amazônia brasileira 30 milhões de pessoas que precisam ter soluções que sejam social, que sejam ambientais e que sejam econômicas. Vai entrar nesse ponto da biodiversidade, da bioeconomia, mas antes eu gostaria de saber, se o senhor falou aqui sobre as obras que foram feitas, o legado que vai ficar para a cidade, enfim, mas um ponto que chamou muita atenção, e não tem como eu não te perguntar isso, é sobre a questão da hospedagem, né? Isso gerou muito ruído. Como é que vocês estão trabalhando para equacionar essa questão da hospedagem, de preços estratosféricos que estavam sendo cobrados? Carlos, isso tudo, a minha percepção é de que o fato de Belém e o estado do Pará não estarem na agenda do turismo acabou gerando uma especulação e uma expectativa de oportunidades que fugiram da razoabilidade. E em se tratando de um mercado privado, portanto, de livre aplicação de preços, de fato, muitas pessoas criaram uma expectativa irreal e aplicaram preços exorbitantes, absolutamente fora de qualquer razoabilidade, portanto. Nós agimos junto com a Defensoria Pública, junto com o PROCON, com a Secretaria Nacional de Direitos do Consumidor, de Proteção ao Consumidor, a própria Polícia Civil, o Ministério Público, no sentido de combater estas abusividades. Agimos, seja diretamente com o ofertante daquele imóvel ou daquela operação de hotelaria, também agimos junto às plataformas de oferta de leitos e de soluções de hospitalidade, para que pudessem derrubar estes anúncios e pudessem notificar estas operações. Isto tem trazido um resultado importante, os preços já passam a estarem acomodados e, por outro lado, fica muito claro que quem está exagerando não está conseguindo fechar o negócio, o que é uma lei de mercado. Quando você oferta algo que está fora do razoável, fora do mercado, o mercado sai da mesa. Portanto, isso tudo tem sido, portanto, um trabalho conjunto das instituições públicas, das instituições privadas e do próprio cidadão, ou das empresas ou instituições que não estão se deixando usar por estas abusividades. Mas é importante que nós possamos registrar de que este movimento deixa também um legado importante para a nossa capital. Nós estamos falando de uma cidade que antes da COP tinham 12 mil leitos disponíveis. Neste momento, nós já ultrapassamos 50 mil leitos disponíveis. Seja através da ampliação da oferta de hotéis, e só na região metropolitana e em Belém, são 10 novos hotéis que estão sendo abertos, inclusive hotéis de alto padrão, o que incrementa a oferta desta faixa de demanda para a hospitalidade, para o turismo do Estado. Nós temos
também a solução de navios de cruzeiro que o governo federal contratou, que impulsionam em 5.000 novos leitos. O governo do estado está concluindo um hotel que amplia em 800 leitos de novas vagas e que pós-COP será transformado numa grande área de escritórios a serviço do governo do estado, portanto, deixando um legado de um complexo administrativo, novas escolas que estão sendo adaptadas para uma faixa de segmentos de juventude, de organizações não governamentais, que estarão hospedadas em escolas, a parceria de igrejas, de também instituições militares, de entidades privadas, portanto, todo mundo se mobilizando, o que nos dá hoje a tranquilidade de dizer que todas as delegações garantiram já a sua oferta de leitos. Nós já apresentamos para as Nações Unidas e todas as delegações partícipes, os 196 países, estão com oferta de leito disponível, os preços estão dentro destas delegações naquilo que foi aplicado na COP de Baku e nas COPs anteriores. Portanto, esta crise de hospedagem e de abusividade de preço gradativamente foi se diluindo e entendo que daqui para frente estar focado na entrega de uma cidade melhor para aqueles que vivem aqui, mas também uma cidade fantástica para aqueles que nos visitam, para que a experiência de vir para a Amazônia, a experiência de conhecer Belém possa deixar certamente a melhor impressão possível e que nós possamos enxergar nesta oportunidade um posicionamento turístico para a nossa capital e para o nosso estado. E que possamos focar na agenda ambiental, para que a COP possa ser uma COP de implementação e de construção efetiva de uma agenda robusta na dimensão das urgências climáticas. O senhor falou do parque de bioeconomia e até do Brasil ser, o Pará ser o novo Vale do Silício, só que da biodiversidade, da bioeconomia. Há previsão já de trazer empresas para trabalhar nesse parque? O que está sendo feito para atrair essas empresas e o que pode sair daí? Porque a bioeconomia pode movimentar centenas de bilhões de dólares, né? Como é que o governo está fazendo para atrair a iniciativa privada para esse parque? Carlos, muito obrigado pela tua pergunta, até porque o público que nos assiste tem total aderência nesta estratégia. O que nós estamos fazendo? Trabalhando em 3 frentes. A primeira frente é da infraestrutura. Nós concluímos toda a infraestrutura para a consolidação deste cluster de posicionamento, de transformação da nossa biodiversidade. Nós estamos falando o Parque de Bioeconomia, que é uma estrutura em que, por um lado, você tem um armazém inteiro para pensar e para estruturar as atividades econômicas advindas da biodiversidade. E um outro armazém inteiro da região das docas do estado, em que nós teremos indústrias e fábricas de transformação destas operações. Inclusive o estado entregando para estes operadores toda a estrutura pronta, sem necessidade alguma de investimentos, o que permitirá com que nós possamos apresentar esta solução e fazer esta convocação. Por outro lado, nós estamos dialogando a Associação de Operadores de Bioeconomia da Amazônia como âncora desta estratégia e estamos atraindo outras importantes operadoras âncora que dialoguem com a biodiversidade, mas que dialoguem com tecnologia, para que nós possamos, com isto, com as empresas âncora, atrair outras empresas menores. Nesta estrutura, junto com a estrutura do Parque da Cidade, onde nós temos 2 edificações fantásticas, a nossa intenção é impulsionar o conhecimento com universidades atreladas à biodiversidade, com cursos de pós-graduação e outras
dimensões de graduação que possamos incentivar, seja todos aqueles que no Brasil já pensam a estratégia da sustentabilidade, inclusive financiando bolsas de estudo para fazermos o processo de enviar mentes e trazer mentes dentro do intercâmbio com a Universidade do Estado do Pará e com a Fundação de Amparo e Pesquisa do nosso Estado. E também apostamos muito neste conceito da gastronomia dentro da lógica do que nós temos de essências de sabores, do nosso pescado, de todas as iguarias que compõem a Amazônia. Portanto, é cosmético, são fármacos, é biocombustível dentro da transição energética, é gastronomia, é conhecimento ancestral, trazendo tudo que os indígenas e quilombolas já conhecem na sua essência e adicionando tecnologia, inovação e conhecimento para que nós possamos gerar escala de produção e, com escala de produção, nós possamos ter empregos sustentáveis, empregos verdes, a partir desta nova economia que o Pará aposta. Nós estaremos agora, como disse, na Climate Week de Nova York, entre os dias 22 e 24, apresentando este projeto. Nós não estamos levando folder, nós estamos apresentando algo que já existe. Nós já temos a estrutura física, nós já temos o Plano Estadual de Bioeconomia, que diagnosticou desafios e elencou todas as oportunidades. Nós já temos um fundo de financiamento pelo Banco do Estado do Pará para a bioeconomia. Nós já temos a Lei Estadual de Responsabilidade Ambiental, que 50% de todos os recursos advindos dos royalties do minério estão atrelados a custeio e investimentos da agenda da sustentabilidade. Portanto, desde o financiamento, do conceito, do diagnóstico, de todas as oportunidades e com a estrutura física. Portanto, isso tudo compõe a lógica de apresentar ao mundo o Vale Bioamazônico de Tecnologia. A ideia, então, é transformar o Pará no grande polo de bioeconomia do Brasil? Seria isso? A bioeconomia vai ser o principal PIB do Pará? Vai ser isso? Do mundo. Nós temos que fazer com que a floresta viva possa valer mais do que floresta morta. E nós só conseguiremos isso se nós conseguirmos transformar a riqueza da floresta em oportunidades e alternativas econômicas. Seja através da nossa biodiversidade, com este conceito de estudo de tecnologia que possa apontar o futuro como solução advindo da riqueza florestal e da natureza, seja através do mercado de carbono, que hoje o Estado do Pará, pela redução do desmatamento, é o principal estado detentor de crédito jurisdicional, com integridade, com transparência, com lei robusta, e que agora passa para o processo de repartição desses recursos, envolvendo indígenas, quilombolas, extrativistas e produtores rurais, para que nós possamos dividir estas receitas com os verdadeiros guardiões da floresta e, com isto, nós posicionarmos o Estado com uma nova economia. Nós não queremos, Carlos, fazer substituição econômica. Nós queremos fazer agregação econômica. O Pará continuará como província minerária. O Pará continuará como forte produtor de alimentos. E o Pará fará com que o seu estoque florestal se transforme na nova oportunidade para o planeta. Oportunidade de solução social, de solução econômica, cuidando das pessoas que vivem aqui, tendo oportunidade de emprego para as pessoas que vivem aqui, transformando socialmente aqueles que estão abaixo da copa das árvores e também, é claro, contribuindo decisivamente para o meio ambiente, para a redução da temperatura, para o equilíbrio climático do planeta. A gente fala muito se fala, e o senhor tocou nesse ponto, do crédito de carbono.
O Brasil tem um potencial de trilhões de dólares nesse mercado. Só que a gente vê pouca efetividade, a gente não vê ainda esse mercado maduro e o Brasil ganhando dinheiro com isso. Como o senhor espera que isso mude e o que está sendo feito para que o Brasil comece a, de fato, ganhar bastante dinheiro com a floresta viva, com a floresta de pé, como o senhor mencionou? Nós apostamos muito no mercado jurisdicional para garantir com que o crédito gerado no Brasil, fruto da redução do desmatamento, tenha integridade. Este é um mercado novo, em que a integridade é necessária para que haja interesse do mercado nacional, do mercado global. O mundo inteiro assume compromissos na neutralização das emissões. A neutralização das emissões só acontecerá a partir do viés da mudança da matriz energética, da mudança de estratégias de economias que antes eram de altas emissões e migram para economias de baixas emissões. Mas isto não será o suficiente para a neutralização das emissões, tendo 2050 como o último ano de entrega destes resultados. Dito isto, o Estado do Pará consolidou a sua lei de RED+, a partir do sistema jurisdicional. O Estado do Pará tem sido aferido naquilo que tem conseguido reduzir de desmatamento, e isto tem permitido com que as empresas, no âmbito internacional, que são certificadoras, possam atestar a qualidade do crédito do Estado do Pará. E isto permite com que nós já iniciemos o processo de fechamento de acordos. Na última Climate Week em Nova York, nós fizemos a primeira comercialização de 12 milhões de toneladas. Nós estamos já com novas prospecções e, nesse momento, estamos concluindo, inclusive, a etapa para tornar público um processo de chamamento de oferta de crédito ao mercado, numa oferta pública, para que nós possamos, com isto, alavancar ainda mais a monetização e esta nova commodity sendo razão de viabilização de receita, que será repartida, como eu disse, com indígenas, com quilombolas, com extrativistas, com produtores rurais, e a parte que couber ao poder público, vinculada à continuação da política de redução de emissões. Portanto, nós acreditamos muito neste processo. O Brasil aprovou a lei do mercado de carbono, que era necessário para que se tenha previsibilidade. E, é claro, há de se avançar no processo de regulamentação e garantindo com que nós possamos cada vez mais nos projetar dentro do mercado internacional como um ponto central, visto que o Pará tem atuado. Em paralelo, também apostamos na restauração das nossas florestas. O Pará foi o primeiro estado a fazer a concessão de restauro de uma área pública que foi desmatada para pastagem e que agora passa para um novo privado a partir de uma concessão de 40 anos e que, com isto, o privado pode recuperar o estoque florestal e fazer a comercialização de carbono advindo desta operação. O que é muito interessante, porque nós recuperamos a área grilada, fazemos o replantio, retomamos o estoque florestal e garantimos ao privado que, a partir de um investimento, neste caso são 240 milhões de investimento privado, gerando 2 mil empregos, nós possamos também permitir a oportunidade econômica para este parceiro. Governador, para finalizar, a gente está chegando aqui no fim do painel, gostaria que o senhor falasse aqui para a gente quais são as suas expectativas com a COP30. Carlos, eu torço que a COP30 seja marcada, primeiro, pela implementação. Me preocupa muito quando participamos de eventos desta magnitude, em que os discursos falam mais do que os atos, em que as intenções sobrepõem-se às ações. Nós precisamos construir uma COP que esteja na dimensão das urgências ambientais. Cada vez mais,
Os problemas climáticos batem as portas no Brasil, e nós assistimos isso no ano passado de maneira muito grave. Este ano não é diferente, apesar de que no ano passado tivemos uma maior incidência, por exemplo, de queimadas na Amazônia. Este ano reduziu-se drasticamente, o Pará mesmo teve uma redução de 90% nos focos de queimada comparado com o mesmo período do ano passado. Mas nós assistimos no ano passado as enchentes no Rio Grande do Sul, que tiraram mais de 200 vidas, além de toda a repercussão econômica que gerou ao Rio Grande do Sul e ao Brasil. E isto tem acontecido cada vez de forma mais recorrente em todas as unidades do planeta. Portanto, que a COP possa representar efetivamente a responsabilidade da urgência, com o aumento do financiamento climático, mas não apenas aumento para simbolizar uma carta, mas um aumento efetivo com os países desenvolvidos, aportando efetivos recursos nos países em desenvolvimento para que o modelo destes países em desenvolvimento seja de baixas emissões. Para que nós possamos também, em Belém, checar e revisitar o Acordo de Paris. Belém significa Paris mais 10. 10 anos após o Acordo de Paris, em 2015. Portanto, será um momento também de trazer à mesa aquilo que combinaram há 10 anos atrás e aquilo que entregaram passado estes 10 anos. Portanto, é um momento histórico e não poderia ter um ambiente mais simbólico do que fazer este encontro, este reencontro, este chamamento, esta convocação do que a Amazônia, em Belém do Pará. Muito obrigado, governador. Agradeço imensamente a sua presença. Governador Hélder Barbalho. Satisfação, muito obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa e sempre à disposição, convidando a todos a estarem conosco em Belém, na COP30, e mais do que isso, que possam vir conosco construir um novo tempo ao Pará e à Amazônia, consequentemente ao Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado.